Olá, boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Esse é o programa Eclésia, com grande alegria. Estamos iniciando mais um programa de catequese, história da igreja, um programa de doutrina católica. Esse é o objetivo do programa Eclésia, um programa de evangelização, onde a gente discute doutrina da igreja católica, curiosidades, vida dos santos, que é uma grande santa da igreja, será o tema principal do programa Eclésia de hoje. Enfim, é um programa de catequese. Todos estão convidados conosco toda terça-feira nesse horário para que a gente possa bater um papo sempre com um comentarista que geralmente é o Padre Guido Montinelli, que está aqui ao meu lado, que é o nosso principal comentarista, e alguns outros amigos que também passam aqui pelo nosso programa. Padre Guido, boa noite. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos, telespectadores. Meu grande abraço fraterno para cada um de vocês. Padre Guido, sim. Santa Teresa d'Ávila, né? Uma grande santa doutora da igreja, né? E vamos falar especificamente sobre o caminho de perfeição. Eu imagino, Padre Guido, que quando a gente... nós até discutimos nos bastidores algum tempo atrás para trazer essa pauta para os nossos amigos telespectadores, tivemos que pensar bem o recorte histórico de que maneira falaremos sobre Santa Teresa, pois é muito rico. Eu imagino quando o senhor se deparou com esse tema que estudou para trazer aqui para a gente, Padre Guido, o senhor também pensou isso? A gente tem que definir um foco porque tem muita coisa para falar sobre ela, né? Exato. E o primeiro passo, Eric, é de colocar o santo ou a santa no ambiente histórico no qual viveu. Vamos começar por isso, então? Exato. Conta para a gente esse ambiente histórico que ela viveu. Estamos no século XVI, um século marcado na Europa pelas grandes descobertas. Certo. Aliás, o século XVI foi chamado de Renascimento. Certo. Como um despertar da inteligência, foram inventadas tantas coisas, a bússola, a pólvora, que modificou a maneira de fazer as guerras, grandes viagens de descoberta, novos mundos que foram descobertos. A prensa de Gutenberg também é do século XVI? Exato, a imprensa, os caracteres também, o papel que foi inventado, né, que para as comunicações, etc. E, meus amigos, também do ponto de vista religioso, neste século, nós notamos, digamos assim, quase que de repente, um despertar querendo conhecer um pouco mais a palavra de Deus. E olha, não queremos adiantar o tema da semana que vem, mas se apresentaram novas religiões com interpretações pessoais e não autenticadas pelo magistério da igreja. Nasceram, por exemplo, o luteranismo, anglicanismo, calvinismo e outras religiões protestantes. O período da Reforma Protestante. O período da Reforma Protestante e, como resposta da parte da igreja, também um evento que durou 18 anos, o famoso Concílio de Trento, dando, digamos assim, criando uma contra-reforma diante destas novas teorias que estavam nascendo. Concílio de Trento, 1545, que iniciou, né, Padre Guido? Sim. 1545 até? 1563. Foram 18 anos de trabalho, certo, com centenas de bispos. O Papa, aliás, tivemos 4 papas naqueles 18 anos, né? E, digamos a verdade, valeu a pena esse trabalho tão comprido assim, intenso, porque a partir do Concílio de Trento entramos num período de primavera, de santidade na igreja. É aí que nós encontramos também, né, o movimento, né, com a espiritualidade de Santa Teresa, de Santo Inácio, nasceram os padres capuchinos, as irmãs da caridade. E olha, até hoje a igreja continua apresentando um modelo de santidade não exclusiva para pessoas, digamos, ligadas estritamente à vida religiosa ou sacerdotal, mas também aos leigos. Bom, então o século XVI, um século conturbado, né? Estamos falando da Reforma Protestante e da Contra-Reforma, né? Concílio de Trento, muita coisa acontecendo, muitas heresias levantando. Aliás, o Padre Guido comentou rapidamente ali, não quero adiantar o tema da semana que vem, pois na semana que vem falaremos sobre as grandes heresias da história da igreja. Por isso que ele lembrou ali no meio que entraremos nesses detalhes das heresias que aconteceram na história da Igreja Católica. Então, o Padre Guido, lembrando desse período, né, na qual se encontra, por exemplo, Santa Teresa nasceu em 1515. Santa Teresa d'Ávila nasceu em março de 1515, na cidade de Ávila.
né? A Espanha. Ávila pertence à atual Espanha, né, Sim, Padre Guido? exato, no Reino de Castela, na Espanha. Só completando o que o senhor estava dizendo agora há pouco, foi um período conturbado, mas além de Santa Teresa d'Ávila e outros que o senhor já citou, só para a gente lembrar nosso telespectador, olha quanta gente boa do século XVI, do ponto de vista grandes santos. Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santo Inácio de Loyola, que o senhor já falou, São Francisco Xavier, quem outro que a gente lembra aí? São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga, também, São Felipe Neri, em Roma. Sim. O grande santos da história da igreja. Francisco Xavier também, né? Francisco Xavier, o Sim. cofundador da Ordem dos Jesuítas. Exato. Enfim, ao mesmo tempo que muita coisa ruim, de heresia, distorções, estava acontecendo na história da igreja, a graça e a providência de Deus suscitaram também grandes homens e mulheres que ajudaram a santidade e a igreja, claro, desse essa resposta de maneira linda e, posso dizer, sobrenatural, né, Padre Guido? Pois Sim. os santos não se fazem também de maneira somente aqui da terra, né? Não, mas olha, nós sabemos que uma das características da igreja é a santidade, mesmo formada por pessoas fracas, limitadas e pecadoras. O título de santa nunca será tirado, porque o seu fundador é santo. Muito bem. Aí, nossa personagem mesmo aqui, Santa Teresa d'Ávila, já pensando então, começar a falar um pouco sobre a história dela. Santa Teresa d'Ávila, essa santa doutora da igreja, que morreu com 67 anos, nasceu em 1515 e morreu em 1582, né? Sim, 67 anos. Padre Guido, logo de cara, ela viveu uma infância e juventude já de maneira santa ou não? Não. Aliás, pelo contrário, olha, eu quando estava lendo e conhecendo um pouquinho mais a vida de Santa Teresa de Ávila, na minha cabeça passava Santa Faustina Kowalska, olha só. O senhor se lembrou de Santa Faustina? Sim, porque ela também, na sua juventude, gostava de uma vida assim, sem pensar demais as coisas, né? Certo. E também na Santa Teresa de Ávila, a sua infância foi normal e gostava de ter uma família de origem judia. De origem judia, né, Padre? E depois se converteram para o catolicismo. Parece que dessa conversão até demorou para se tornar pública, porque Sim. tinha uma certa vergonha, vamos dizer assim, do contexto que viviam, de revelar a fé cristã. Isso é verdade, Sim, Padre é Guido? verdade, é verdade. Mas ela nasceu católica, naturalmente, né? E só que na sua juventude foi aí que ela começou a questionar um pouquinho a sua vida. Gostava muito da leitura, da meditação. Já eram os primeiros livros que eram publicados, não esqueçamos, né? Estamos neste século. Né? E exatamente através da leitura que ela começou a pensar em dar um sentido diferente e muito mais profundo à sua vida. Certo. Naturalmente, a proposta que ela fez para o pai deixou o pai sem jeito. Por quê? Que proposta que ela fez, Padre Guido? De afastar-se do ambiente familiar para viver uma vida de consagração para Deus. O pai não estava plenamente de acordo, mas não sabia dizer de não para sua filha. Certo. E a um certo ponto ele começou a dizer, olha, se o teu caminho vai, mas olha que nós gostaríamos que você ficasse aqui. E, olha, este pai acompanhou, mesmo de longe, a sua filha, e na primeira experiência que ela fez num convento, ficou doente. Ele não pensou duas vezes, foi ter no convento e retirou a filha para sua casa. Mas vamos só dividir aí, que teve dois episódios aí para a gente deixar bem claro para os nossos amigos telespectadores. Na verdade, primeiro ela passou pelo convento agostiniano, antes ainda do Carmelo, né? Ela ficou doente lá, né, Padre Guido? Foi. Acho que o pai dela retirou porque também ficou com medo que ela morresse lá, né? Exato, tinha este perigo, inclusive, né? E o pai cuidou dela para que pudesse recuperar a saúde e conseguiu recuperar a filha. Só que, mesmo diante da apresentação de amigos, de amigas de casa, de jovens, era até costume naquela época que o pai apresentasse o jovem para a filha, para os dois combinarem o namoro e o casamento, né? Mesmo assim, ela foi bem explícita, não queria absolutamente enfrentar a vida de uma mulher casada. Certo. Ela se sentia atraída para a vida religiosa. Certo. E o convento, que estava bem perto de casa, grande, imenso, era exatamente o mosteiro
das religiosas do Carmelo. Certo. Agora, temos que olhar a história e respeitar tudo que a história nos apresenta. Padre Guido, só um parênteses aqui, porque a história Sim. dela é cheia de pormenores, a história de Santa Teresa d'Ávila é sensacional. O Padre Guido já está adiantando aqui a história, já pensando na vida religiosa dela, mas ela teve uma crisezinha antes, ela não quis logo ser freira não, né, Padre Guido? Ela chegou um tempo ainda pensar em se casar, mas ela chegou à conclusão que como ela queria chegar para a vida eterna, ela pensou e chegou à conclusão que a melhor maneira dela chegar à vida eterna seria sendo monja. Por isso que despertou essa vocação religiosa, e o Padre Guido já está adiantando aqui para chegar direto no assunto que ela pensou. Aí ela, mesmo passando pelos agostinianos, as irmãs agostinianas, ficou doente lá, quase morreu. O pai dela retirou ela de lá. Chegou a essa maturidade, pensou na vocação religiosa e decidiu ser monja. Aí sim que chegou o Carmelo, Padre Guido. Sim. Aí finalmente entrou o Carmelo na vida dela. Ela entrou no Carmelo, no convento carmelita da Encarnação, lá em Ávila. Na cidade de Ávila, tá? Na cidade de Ávila. Só que naquele convento ela ficou um pouquinho, desculpe a expressão, decepcionada. Pensava de encontrar um nível alto de santidade, de recolhimento, de silêncio, de contemplação para Deus, conforme o carisma típico da Ordem do Carmelo. Mas, pelo contrário, o Carmelo era imenso e havia mais de 150 religiosas que moravam lá e que recebiam visitas de pessoas de fora, sempre de portas abertas. Portanto, não reinava o clima de recolhimento. Bem diferente de hoje, por exemplo, que o Carmelo é uma clausura, é retirado, um número menor de religiosas. Nós vamos explicar por que aconteceu esse número menor de religiosas. Exato. Agora, naquela época, muitas religiosas, um monte de gente passando. Sim. As pessoas iam lá para ficar batendo papo. Exato. Elas se questionavam, mas como é que é? Temos os documentos que falam da origem do Carmelo, do clima de silêncio, de adoração a Deus, e não bate com a realidade. Certo. Ela até se assustou e ficou, repito, muito decepcionada. E procurou pessoalmente viver na íntegra a espiritualidade e o carisma, mas ela não recebeu um apoio da grande e imensa comunidade. Certo. O tempo passava e ela ficava com aquela angústia dentro de si. Até que pedia cada vez mais para Deus uma luz para poder, em poucas palavras, voltar às origens do Carmelo. Certo. Dar ao Carmelo exatamente aquela característica de um lugar muito retirado de adoração e de contemplação com Deus. Mas achou por bem pôr em prática, aconselhada pelo seu diretor espiritual, que lhe deu todo o apoio, achou por bem pôr em prática esta ideia de, digamos assim, reestruturar o Carmelo, não naquela casa religiosa. Nós sabemos que mais tarde, quando já terá realizado esta obra, várias religiosas daquele convento carmelita da Encarnação acharam por bem elas também sair daquele convento para fazer parte do grupo de Santa Teresa. Bom, então, pelo que a gente entendeu até aqui, né, após uma história conturbada na infância, uma boa educação, né, religiosa, teve sua crise lá na adolescência e juventude, no que diz respeito à fé, morou durante um tempo numa casa religiosa agostiniana, né, ficou doente, quase morreu, o pai dela retirou ela dessa casa agostiniana. Né? Dizem até que quando ela morava nessa casa agostiniana, chegaram até a cavar a cova dela, né, para que ela fosse enterrada, porque ela chegou à beira da morte mesmo, né, Padre Guido? Mas não, graças a Deus não foi aquela hora. Exato, que aconteceu. Mas praticamente chegou naquela... Já foi mesmo, está comprovado este pormenor, certo, que as monjas já cavaram a cova para ela, né? Aí o pai dela retirou de lá
Daí ela viveu outras experiências até que ela chegou nessa conclusão de que gostaria de ser monja, pois ela pensava na vida eterna e pensou que o jeito de ser monja seria a maneira mais acertada. Foi parar nessa casa onde o Padre Guido estava explicando, que era uma casa muito grande, uma cultura muito diferente da nossa, diferente do que ela esperava do próprio Carmelo, muita gente, 150 freiras mais ou menos, né, Padre Guido? Sim, mas não vivia aquela espiritualidade profunda do Carmelo. Certo. É aí que ela teve uma grande decepção. Contando um pormenor que você falou muito bem esclarecido, muitas das monjas agostinianas já tinham morrido devido àquela doença que ela também ficou contagiada, né? Entendi. E foi aí que o pai achou por bem retirar a filha, né? E após ela viver um tempo, então, nessa primeira casa carmelita que ela foi morar, onde tinha muita gente, não encontrava um bom ambiente de oração, tinha um outro problema também, comentando rapidamente naquela época, que tinha um costume entre as religiosas de oferecer um dote, né? um dinheiro, para que pudesse entrar, por exemplo, na vida religiosa, entregava um dote para a comunidade religiosa. E tinha uma diferença entre as próprias irmãs lá dentro isso infelizmente aconteceu em muitos lugares, não foi diferente lá na Espanha. As irmãs que tinham um dote, que eram de origem nobre, viviam de uma vida mais confortável dentro da casa religiosa, e aquelas que eram pobres acabavam mendigando. Ela encontrou esse problema lá, Exato. né, Padre Guido? E ainda bem que este problema foi solucionado não somente para aquelas monjas, mas dentro da história inteira. Né? Aliás, poucas semanas atrás, quando nós acompanhamos virtualmente o Papa na Polônia, o caso de Santa Faustina Kowalska também foi este aqui. Ela era de uma família pobre que não tinha condições de pagar o dote para as religiosas. Certo. E se prontificou para ficar um ano inteiro na lavanderia para poder pagar o dote, digamos. Mas é uma coisa, na história, né? Certo. Hoje não existe mais este problema. Quando uma jovem se apresenta com verdadeira vocação, todas as congregações masculinas e femininas aceitam esta pessoa para tornar-se pessoa consagrada. Aliás, daqui a pouquinho você coloca pra gente aí, diretor, por favor. A gente tem um trechinho, vamos colocar agora, Lucas? Vamos colocar agora? A gente tem um trechinho aí do Frei Patrício Ciadini. O Frei Patrício Ciadini é um carmelita, né? O Frei Patrício Ciadini é uma autoridade no assunto relacionado à espiritualidade carmelita. Aliás, ele é da sua terra, né, Padre Guido? O Frei Patrício é italiano, da cidade de Arezzo, perto de Florença, na Itália. Sim. Esse Frei Patrício Ciadini, que é italiano, hoje mora no Egito, se não me engano, ele está morando no Egito. Na cidade de Alexandria. Lá no Egito, né, Padre Guido? Sim, no Egito, sim. Ele morou muitos anos aqui no Brasil, tem um grande trabalho aqui entre os carmelitas aqui no Brasil, e ele tem diversos cursos e livros sobre a espiritualidade relacionada ao Carmelo, e Santa Teresa não é diferente. Uma vez eu perguntei pessoalmente, numa gravação que fiz com o Frei Patrício Ciadini, falei, Frei Patrício, o senhor que estuda tantos místicos da igreja, se o senhor pudesse selecionar apenas um, como o maior místico da história da igreja, quem o senhor escolheria? Ele não esperou nem eu terminar de falar. Ele já dizia, mas é claro, Santa Teresa d'Ávila, é a maior mística da igreja, não tem outra. A gente destacou uma pequena fala do Frei Patrício Ciadini sobre Santa Teresa. Dá só uma olhada. O papel de Santa Teresa na história é muito simples. Ela é uma mulher que buscou a Deus, percorreu o caminho da oração e deixou a cada um de nós, também a igreja, esta mensagem muito importante, que é a oração. É o íntimo diálogo de amor, estando muitas vezes a só com aquele que nós sabemos que nos ama. A gente destacou apenas esse trechinho do Frei Patrício Ciadini, pois, para lembrar aos nossos amigos telespectadores, que aqui na Rede Século XXI, no nosso setor de ensino à distância, que é o nosso EAD, nós temos 2 cursos do Frei Patrício Ciadini relacionados à espiritualidade carmelita. Né? É facinho, sabe o site que a gente divulga todo o tempo aqui? O rs21.com.br, que é o portal da Rede Século XXI. No mesmo site onde fica lá na página do programa Eclésia, onde fica todos os nossos programas disponíveis. Então, se você colocar lá rs21.com.br/EAD, de ensino à distância, você pode procurar lá na busca, coloca lá Santa Teresa. Você vai abrir o conteúdo do Frei Patrício Ciadini. Vale a pena, tem muita coisa legal, não só relacionada ao Frei Patrício. Vale a pena conhecer um pouco mais os nossos cursos disponíveis. Muitos desses cursos, a grande maioria, são cursos gratuitos, viu? Você pode fazer, tenho certeza que você vai gostar.
Padre Guido, Sim. continuando aqui, falando um pouco mais, ouvindo um pouquinho do Frei Patrício, ele já adiantou alguma coisa que a gente vai chegar depois lá, né? A simplicidade, a questão do caminho de perfeição e tudo mais. Sim. Agora, vamos da onde a gente parou, né? Da nossa conversa, né? Onde a gente tinha parado até no bloco anterior. Ela fundou esse mosteiro sim. com 13 religiosas, contando ela e mais 12, e aí começou, sem ela querer, pois não era o objetivo dela reformar, começou um trabalho que depois veio se tornar a Reforma Carmelita. Aliás, tem até uma telespectadora aqui está aqui, ó, Maria Ivaneiro de Lima, de Barbalha. Padre Guido, explica pra gente sobre a Reforma Carmelita. Sim. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Tudo começou com a criação desse primeiro mosteiro, mas, no fundo, ela não tinha ideia logo de cara do que ia acontecer, né, Padre Guido? Exato. E ela não sabia que se tornaria pioneira e como um exemplo para todos os demais carmelos que acabaram adaptando-se ao estilo desta nova reforma que ela fez, né? Resultado, achou importantíssimo um número bem mais reduzido, 13 religiosas para cada mosteiro. Alguém poderia perguntar, padre, mas na nossa cidade tem um Carmelo com mais religiosas? Sim, porque os bispos das dioceses têm a possibilidade de fazer com que o número possa exceder um pouquinho mais, até certo. 20. Eu lembro num tempo que eu estava na cidade de Passos, Minas Gerais, que tem o mosteiro São José lá também, no Carmelo, que as irmãs eram 29. E foi até necessário fundar mais um outro Carmelo. Foi lá em Trindade, bem ao lado, bem perto do santuário de Jesus, do Divino Pai Eterno, né? E que aquele mosteiro também já nasceu praticamente lotado. Certo. Agora, o número reduzido de irmãs, 13, faz com que haja uma autonomia baseada em tantos fatores. Primeiro, a grande regra suprema do Carmelo é a contemplação silenciosa. Me dizia um dia uma religiosa que vive 100% o carisma do Carmelo, que considera o pecado, digamos assim, mais grave que pode acontecer dentro do Carmelo é a quebra do silêncio. Porque estamos num tipo de vida, meus irmãos, que não é de todos. É uma vocação especial. E as pessoas que respondem com generosidade sentem-se totalmente atraídas por Deus e vivem uma experiência única, digamos assim, de grandes frutos da contemplação que somente o clima de silêncio pode favorecer. Ô Padre Guido, então esse movimento que sem querer Santa Teresa começou, por ela não pensava no movimento, ela iniciou um mosteiro na qual ela queria, junto com essas outras 12 irmãs, viver de maneira mais reservada diante daquele mosteiro que tinha tanta gente, tanto barulho, etc. Ela buscou uma nova realidade. E estava nascendo ali o que a gente conhece hoje, Padre Guido, como a Ordem dos Carmelitas Descalços? Sim, porque esta característica de ser descalço é iniciativa mesmo de Santa Teresa. Certo. Certo? E ela fundou este grupo de religiosas que pudessem compartilhar exatamente do seu carisma. E não esqueçamos que Teresa... a gente está vendo uma imagem de Santa Teresa d'Ávila, como o senhor fala. Venerava de uma maneira especial. Nós estamos aqui diante da imagem do crucifixo. Certo. Quando ele escrevia, sempre tinha esta imagem na sua frente, né? Certo. E os santos que mais invocava era Santo Agostinho, também porque ela gostava daquela congregação de monge agostiniana onde tinha feito a sua primeira experiência. Certo. Certo? E também uma grande santa, inicialmente grande pecadora, mas que se converteu e acompanhou Jesus e teve também a alegria de ver como primeira pessoa Jesus ressuscitado, Santa Maria Madalena. Foram os dois santos que mais Teresa invocou, porque ele interpretava a vida dentro do Carmelo como uma constante penitência, uma constante purificação.
né, praticamente entendendo bem esta linguagem, ela não precisava de mais ninguém. Porque se uma pessoa se consagra inteiramente a Deus, na vida consagrada, religiosa, Deus se torna também Pai e previdente e divina providência também. Portanto, a entrega era total nas mãos de Deus. Aliás, já adianto que a parte mais importante deste livro, deste método, o Caminho de Perfeição, que ele escreveu, é praticamente como uma escada que nos leva ao diálogo constante com Deus. Interessante. Bom, houve um episódio interessante na vida de Santa Teresa d'Ávila, que por volta dos 40 anos de idade, né, que desencadeou isso que o padre estava dizendo, essa busca mais profunda pela santidade, pois quando ela tinha mais ou menos 40 anos, ela se deparou diante daquela imagem de Jesus, do que a gente conhece como bom Jesus, né, que é aquela imagem de Jesus flagelado, com coroa de espinho, vestido de vermelho, etc. Aliás, como é que é aquela expressão em latim? Ecce homo? Ecce homo. Esse aqui o homem, né? Justamente diante dessa imagem, ela teve um diálogo místico com Jesus e ela perguntou, né, por que você está tão triste? Perguntou para o nosso Senhor Jesus Cristo. E a resposta de Jesus a ela foi justamente porque ela falou assim, olha, por causa das suas conversas... não das melhores, né? Que não são das melhores, mesmo aqui dentro da vida religiosa. Sim. Então, ela já era religiosa, ela já tinha passado por um momento de conversão, buscava Deus de maneira profunda, ainda ouviu esse apelo mais profundo ainda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí começa para valer, a partir dos 40 anos de idade, essa vida mística mais acentuada e essa busca, esse degrau, essa subida, essa ascese que o Padre Guido estava explicando. Então, para a gente entrar no assunto propriamente dito do programa, só para ficar claro, aí eu já vou pedir para o senhor, Padre Guido, começar a explicar o conteúdo disso, Sim. Porque, como a gente disse lá no começo do programa, a vida de Santa Teresa é belíssimo, conteúdo rico, extenso. A gente fez um recorte aqui, senão a gente não conseguiria dar um norte na conversa. Já após ela estar nesse período, após os 40 anos de idade, onde ela viveu uma vida mística intensa, eu pedi já para o Padre Guido explicar um pouco até dos fenômenos místicos que ela vivenciou, os dons extraordinários que ela foi agraciada. Ela escreveu alguns livros, né? Mas o mais famoso deles é chamado Castelo Interior, não é isso, Padre Guido? Sim. Também conhecido como Sete Moradas? Também. Vamos colocar novamente Santa Teresa no quadro geográfico da Espanha, Certo. que era repleta de castelos. Certo. De castelos. E, portanto, ela se inspirou a um castelo. Geralmente os castelos estão construídos em cima dos morros, né? Em lugares panorâmicos extraordinários. Ela pegou esta ideia para dizer que a nossa vida deve ser como uma vida dentro de um castelo, cheio de tantos quartos, de vários andares, né? De tantas moradas, para nos encontrar com Deus. Cada estado de perfeição que nós alcançamos significa mudar de uma sala para outra. Ou seja, de uma morada para outra. De uma morada para outra, né? Até chegar à contemplação pura de Deus. Além deste livro, né, do Castelo, ele escreveu também outros, inclusive temos mais de 300 cartas autografadas por ela, porque ela notou um fenômeno que não estava preparada. Muita gente olhou o estilo de Santa Teresa e copiou. Certo. E, portanto, ela viu-se obrigada a passar visitando tantos e tantos mosteiros na França e também no exterior, para ver se todos estavam observando o esquema que ela estava ditando, o carisma tipicamente, né, reformado assim, do Carmelo. Né? E, portanto, notou, digamos assim, um progresso extraordinário, uma expansão do Carmelo, não somente na Espanha, mas também na França e no Portugal. Então, esse livro chamado Castelo Interior, como o Padre Guido muito bem disse, tinha a ver com o que ela vivia ali, o que ela via em volta da sua cultura, vários castelos. Ela usou dessa didática. Aliás, o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo também fez isso, né? Na sua época. Ele usou aquilo que estava no redor dele para botar na evangelização. Exato. Aliás, se nós quiséssemos fazer uma pesquisa, não custa nada.
A economia, na época de Jesus, era constituída por pastores, pescadores, semeadores. Estas aqui eram as profissões. Temas bucólicos, bucólicos, né? Portanto, quando Jesus usava parábolas usando estas imagens, todo mundo compreendia onde é que Jesus queria levar através dessas imagens, né? E Santa Teresa também não se afastou desta ideia. A visão que ela tinha era exatamente de tantos castelos, portanto pegou esta imagem do castelo interior, né? Essa ideia do castelo interior, que esse livro também é conhecido como As Sete Moradas, daquilo que o Padre Guido estava explicando, né? A primeira morada é a primeira conversão, é o batismo e o desejo de ser cristão. Mas depois, vamos dizer assim, requer uma segunda conversão para a segunda morada e um caminho de ascese, de subida, de melhora e crescimento espiritual até a perfeição. Exato, e não esquecendo que na medida como se sobe, também se apresentam as tentações, a fraqueza, o retorno para trás, depois vai para frente. Isto é, ela usa uma dinâmica que diz claramente como o caminho nos leva a Deus. Mas, gente, não devemos, como se diz na gíria, fazer o passo mais comprido que a perna, né? Isto é, se nós fazemos um belo propósito de remediar a um defeito, a uma falta, a uma fraqueza, procuremos evitar as ocasiões para não cair novamente. Por isso ela usa exatamente esta imagem para dizer, mas olha que temos que subir, não podemos ficar parados, não podemos ficar como criança. Conhecemos, agora vamos colocar em prática. E este documento do Castelo Interior, claro que ela dedica primeiramente para as suas religiosas, como também no caminho de perfeição, né? Para as suas religiosas. Mas se alguém perguntasse, padre, mas nós temos acesso, vale também para nós? Claro, porque a santa mostra claramente que a santidade não é um monopólio reservado a uma categoria de pessoas, mas qualquer que seja o nosso estado de vida, todos, em função do batismo, somos chamados a alcançar a santidade. Essa que é uma discussão muito presente na Idade Média, né? Como se tivesse um tipo de cristianismo para os santos, que é aquela coisa que só alguns podem alcançar, e para o resto da população não tem acesso à santidade, pode viver como for. Não. Essa discussão foi ali, ó, nivelada com Santa Teresa, né? A santidade para todos, né? Todos têm acesso a ela. Então, só para ficar bem claro, esse livro, O Castelo Interior, também conhecido como Sete Moradas, que é a obra mais famosa de Santa Teresa, foi destinado e pensado também para pessoas que tinham condições, para letrados, para teólogos, para o clero de maneira geral, para que ela pudesse, ela pensou nisso. Agora, para aquela pequena comunidade religiosa na qual ela vivia, lembra? Só ela mais 12, ela escreveu uma outra obra, que é o tema do nosso programa, que é justamente o Caminho de Perfeição. Esse outro documento chamado Caminho de Perfeição, ele foi escrito de maneira mais informal. Ele foi escrito de maneira quase que familiar, ali para que ela passasse para suas filhas. Sim. Mas a ideia desse Caminho de Perfeição foi interessante porque já tinham começado as experiências místicas. E as irmãs religiosas começaram a ver as experiências místicas, aqueles grandes êxtases, até mesmo momentos de levitação, até pedi para o Padre Guido já comentar sobre isso. E as irmãs viram essas experiências místicas de Santa Teresa e pediram, olha, sendo ela superiora, ensina-nos a rezar. O que é isso que está acontecendo com a senhora? Ensina-nos a rezar. Agora, Santa Teresa, ela não foi explicar sobre os dons, sobre os grandes êxtases, ela foi explicar um caminho ordinário de santidade. Foi aí que entrou o caminho de perfeição. Padre Guido, talvez aquelas irmãs estavam esperando que ela fosse falar, olha, vou ensinar vocês como é que faz para ter grande êxtase, grandes experiências. Não foi esse o caminho que ela adotou, né, Padre Guido? Nada, absolutamente. Se quisesse logo dizer em duas palavrinhas o conteúdo em 3 pontos de caminho de perfeição, certo. A primeira parte é dedicada à identidade das religiosas. Quem é religiosa? O que significa ser pessoa consagrada? A segunda parte fala das virtudes que devem acompanhar a religiosa quando entra dentro do mosteiro, de estrita clausura. E na terceira parte ela coloca, aí que é belo, os meios da santificação, com grande destaque ao valor da oração, e ela faz um comentário a respeito da oração que Jesus fez questão de ensinar.
A oração do Pai Nosso parece, a distância de 500 anos, parece uma leitura, digamos assim, do novo catecismo da Igreja Católica. Eu, quando leio estas páginas, me passa na minha cabeça exatamente o estilo da Igreja de atualizar a linguagem de Jesus com termos modernos, mas está sempre aí. Isto é, o caminho é aquele que não pode modificar. Bonito isso. Nós notamos, Eric, que anos depois, uma jovem que entrará no Carmelo e que também, com o mesmo nome, Teresa, é chamada Teresinha, porque morreu somente com 24 anos de idade. Veja como são as coisas. Você está falando de Teresinha, Santa Teresinha do Menino Jesus. Teresinha de Jesus, exato. Ela dirá exatamente o seguinte, quando chegava a noite, como daqui a pouquinho, que todos nós vamos fechar os olhos e descansar, será ela, esta jovem, que dirá, imitando perfeitamente Santa Teresa de Ávila, dirá o seguinte: meu Senhor, eu estou cansada, eu vou dormir, e vou dormir já, mas toda vez que o meu coração bater no decorrer desta noite, eu ofereço como um ato de amor para você. Esta que é a teologia mais alta que existe. Bonito, muito porque bonito. Santa Teresinha, cumprindo fielmente o estilo da sua superiora, digamos assim, Teresa, né, soube colocar em prática o caminho de perfeição. Por isso, quando ela chegava no refeitório para se alimentar, cada um de nós se alimenta mais de uma vez por dia, fazia uma oração bem parecida. Meu Senhor, eu tenho que alimentar o meu corpo. Cada colher de sopa que eu tomar, ofereço como um gesto de amor. Para dizer que, então, essa obra, O Caminho de Perfeição, que inicialmente foi escrito sem grandes pretensões, apenas para aquela comunidade local, tornou-se um roteiro para todo o Carmelo e, de maneira geral, para toda a igreja. De santidade, de simplicidade, e que influenciou tanta gente. O Padre Guido acabou de dizer aí, Santa Teresinha do Menino Jesus. Olha quantas santas levam o nome de Teresa dentro do Carmelo. Teresa d'Ávila é a primeira, né? Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresinha Benedita da Cruz, que é a Edith Stein, que a gente fala muito dela aqui no programa. Sim. Santa Teresa dos Andes, também. No mosteiro de Passos, Minas Gerais, tem 3 religiosas com o nome de Teresa. Claro, porque ela influenciou, reformou o Carmelo e foi grande e é grande exemplo para todo o Carmelo e para toda a igreja. Vamos só repetir aqueles 3 pontos, Padre Guido, do Caminho de Perfeição que o senhor falou no bloco anterior? Sim. Esse pequeno livro, então, direcionado àquela comunidade religiosa, Exato. Que depois pulou o muro do mosteiro. Pulou o muro no sentido muito positivo, porque tantas pessoas acabaram copiando e tornando próprio esse mesmo método. Repete os 3 tópicos. Os 3 tópicos são, a primeira parte, a identidade da religiosa do Carmelo. Isto é, quem é esta religiosa? Por que se destaca entre as demais religiosas do mundo? Qual é a característica que uma religiosa deve ter quando entra no Carmelo, que entra num ambiente de estrita clausura, no claustro total, para toda a sua vida? Por isso ela faz uma fotografia a respeito da identidade da religiosa. E quem entra até hoje no Carmelo não entra de um dia para o outro. Passa primeiro por vários estágios, é bom saber esta dinâmica. Uma experiência, por exemplo, inicial de uma semana, depois de um mês, depois de 3 meses, até que, com o parecer favorável do Conselho das Religiosas, a jovem entra de uma maneira definitiva, certo? Para cumprir todo o caminho do noviciado, da primeira profissão e da profissão solene. Certo. Lembramos que o Carmelo, qualquer obra do Carmelo é autossuficiente em tudo, e as religiosas também têm um voto de estabilidade para sempre, a vida fica lá. Certo. E dentro do Carmelo tem também um pequeno cemitério
onde descansam os restos mortais das religiosas falecidas. Certo. A segunda parte deste belíssimo livro do Caminho de Perfeição fala das virtudes necessárias para ser uma boa religiosa do Carmelo. Certo. As virtudes cristãs, teologais, da caridade, etc., devem ser praticadas. E dentro do pequeno mundo, digamos assim, do Carmelo, as ocasiões não faltam numa doação de uma religiosa com a outra, na aceitação de uma religiosa com a outra também. Não pensemos, minha gente, que tudo é um paraíso. Não. Nós notamos numa família, quando tem, por exemplo, uma vovó ou bisavó com um neto, tudo na mesma casa. O mesmo acontece também dentro de um Carmelo. Tem o entusiasmo de uma jovem que entra e que se repara com também a vida de uma religiosa com uma idade muito avançada. Mas é a caridade que é capaz de superar essas dificuldades e doando-se num entrosamento, digamos assim, comunitário. Portanto, as virtudes que são necessárias, sobretudo, Santa Teresa fala da prática daquelas virtudes que nunca serão conhecidas por terceiros. Olha, gente, é profunda esta frase. Fazer aquele gesto, sobretudo de caridade, que nunca será conhecido. Por exemplo, suportar pacientemente um problema. Um caso prático. Quando veio falecer Santa Teresinha, certo, do Menino Jesus, lá no mosteiro de Lisieux, na França, somente com 24 anos de idade, a Madre Superiora do Carmelo colocou num ambiente chamado coro, onde as religiosas se reúnem para as orações, colocou no lugar de Teresinha uma outra religiosa. Nada de mal. Só que esta outra religiosa, desde o primeiro dia, notou uma coisa estranha, que na hora da oração, a religiosa que estava ao lado dela gostava de brincar com o terço. Ele tem um grande terço, né, pendurado na roupa, fazendo até um barulhinho. E logo chamou a atenção: por favor, chega. Foi aí que aquela outra religiosa começou a pensar: puxa, por vários anos esteve ao meu lado Teresinha e nunca me chamou a atenção. Olha a virtude heróica de Teresinha em não atrapalhar a sua religiosa ao lado. Essas são as virtudes que o silêncio gera, exatamente como virtudes necessárias para perseverar na vida religiosa do Carmelo. E a terceira parte, que é mais importante ainda, a Santa Teresa apresenta o caminho da oração como um meio. A vida contemplativa é fundamentada na oração. Oração que pode ser comunitária, pode ser manifestada através do canto, da palavra, como também do silêncio. E ela comenta depois a oração magna, a mais bela oração, mais completa, que é a oração do Pai Nosso. Em linhas gerais, esse é o resumo do Caminho de Perfeição de Santa Teresa d'Ávila. Lembrando, o Caminho de Perfeição de Santa Teresa d'Ávila, ela chamava de livrinho, né? Porque o que ela chamava de o livro era o Castelo Interior. Sim. Né? O Castelo Interior, ela tinha como uma obra, vamos dizer assim, mais importante para ela, no entendimento dela, que era direcionado para toda a igreja, para pessoas doutas que teriam contato com aquilo que ela vivia de mais belo e profundo. Ela colocou nessa linguagem chamada, que ela chamava de o livro, né? Fazendo referência ao Castelo Interior, que é aquele livro das 7 moradas. E esse pequeno livro chamado Caminho de Perfeição, ela chamava de livrinho, que era esse livro sem grandes pretensões inicialmente, direcionado à pequena comunidade. Ô Padre Guido, eu falei agora há pouco aqui, queria só que o senhor fizesse um comentário sobre isso antes da gente continuar. Sim. É verdade, então, isso está claro na vida de Santa Teresa d'Ávila, dessas experiências místicas extraordinárias, né? Como, por exemplo, grande êxtase e até mesmo caso de levitação, Padre Guido. Sim, também. Isso é comprovado? Sim.
primeiro lugar, Eric, prezados amigos, telespectadores, é um fenômeno que não foi único na história. Certo. Temos muitos santos e santas que experimentaram, digamos assim, posturas não comuns, extraordinárias, né? Eu sou italiano, São José Cottolengo, por exemplo, ele foi visto em êxtasis e levantado do chão por uma semana inteira. Que santo que é? São José de Cupertino é um santo de uma região central da Itália, da Úmbria. Certo. Parece na história que foi o santo que mais tempo ficou em êxtase. Certo. Mas este fato de ficar em êxtase também atingiu a nossa querida Santa Teresa. São fenômenos não comuns, através dos quais a pessoa humana procura, em primeiro lugar, manifestar-se num amor íntimo com Jesus. E Jesus que aceita este gesto, é ele o autor destes fenômenos místicos que permanecem, digamos assim, como extraordinários na história da Igreja e na vida de total contemplação. Vale a pena, então, Eric, explicar melhor o terceiro ponto, quando a Santa apresenta o valor da oração, certo? E que coloca 4 degraus que nos levam a entender melhor até o fenômeno do êxtase. Quais são? Certo? Primeiro, ela fala de oração mental. Aí uma oração que todos nós podemos fazer. É uma contemplação ou concentração, digamos, do nosso mundo pessoal, pensando exatamente nos grandes mistérios que atingiram a paixão de Cristo e também no valor da penitência. Nós podemos dizer oração mental ou meditação, que até uma pessoa leiga pode fazer diariamente. Como é bom, por exemplo, todos os dias, pensar no trecho do Evangelho. Todo mundo tem acesso à liturgia diária, meditar um pouquinho a respeito da palavra de Jesus. O segundo momento é oração do silêncio. Então, aqui não se fala, aqui, digamos assim, não se canta, mas é o silêncio que ajuda a pessoa a encontrar-se com Deus. Belíssima aquela passagem, foi citado São João Maria Vianney. Sim. Um dia, São João Maria Vianney, dentro do confessionário, ele notou que havia um velhinho dentro da igreja que diariamente chegava no banco, não sabia ler, não lia nada, ficava sentado olhando para frente, em silêncio, 1, 2, 3 horas por dia. Um dia, São João Maria Vianney fez questão de sair do confessionário, foi dialogar com este velhinho e disse: olha, eu vejo que você diariamente passa muito tempo aqui, sentado, olhando fixo para frente. Que tipo de oração você faz? Veja só a resposta do velhinho que nunca tinha estudado teologia. Não faço nada. Eu olho para o sacrário onde está Jesus, porque eu sei que ele está olhando para mim. Bonito. Esta que é a oração de silêncio. E o silêncio ajuda muito a interiorizar todos os nossos pedidos, a concentrarmos-nos em Deus. Naturalmente, esta oração não significa que eu não esteja, digamos assim, preservado dos perigos de distrações, etc. Mas um esforço eu tenho que fazê-lo para estar sempre bem concentrado em Deus. Seria o caso de citar mais um santo daquela época, Luís Gonzaga, que quando chegava na capela, antes de entrar na capela, dizia: meus pensamentos, por favor, fiquem aqui fora, agora pertencem só para Jesus. Legal. Exato. O senhor está parando aí no segundo tópico. O senhor Sim. falou da oração mental E da oração do silêncio. Oração do silêncio. Quais são os outros 2 tópicos? A devoção de união. Aí que entra o fenômeno sobrenatural, Certo. de uma êxtase. Isso é uma pessoa é absorvida, digamos assim, por Deus, e apenas a memória e a imaginação permanecem.
Atenção, quando uma pessoa vive esta êxtase, acontece que as maiores faculdades da alma, digamos assim, pertencem, são arrebatadas por Deus. Isto é, quase que não pertence mais ao mundo. É só de Deus. Aí pegamos um exemplo, alguém poderia dizer, padre, mas este fenômeno é só para pessoas adultas, de grande santidade? Não. Na vida de São Domingos Sávio, Eric, menino de 7 anos, que já tinha feito a primeira comunhão, conforme o costume da época. Um dia, lá na casa, no colégio de Dom Bosco, em Turim, na Itália, ninguém mais viu aquele menino de 7 aninhos, logo após da missa celebrada na parte da manhã. Não foi tomar café da manhã, não foi para a aula, não foi almoçar, e no recreio, logo após do almoço, é que alguém foi dizer por Dom Bosco, este menino sumiu. Foram ver, talvez tinha passado mal, foram no dormitório para cá e para lá, não encontraram o menino Domingos Sávio, que é santo. Foi aí que Dom Bosco iniciou pessoalmente a busca desta criança. E o encontrou atrás do altar da capela, ajoelhado, e disse para o menino, escuta, Domingos, são 2 horas da tarde, você não tomou café, você não foi para a aula, você não almoçou, todo mundo está no recreio, você está aqui ainda de joelho. E o menino, minha gente, olhou para Dom Bosco e respondeu com uma pergunta. Padre, já terminou a missa? Tinha passado 7 horas. Achou que estava na missa da manhã ainda. Ainda na missa da manhã, celebrada às 7 horas da manhã, gente. Puxa vida. Bom, Esta que é êxtase. Grandes santos aparecem nessa experiência. Ele faleceu com 14 anos. E já experimentou este terceiro momento, né? E o quarto, é aqui que agora é interessante, é a devoção do êxtase ou arrebatamento, né? Isto é um estado passivo no qual o sentimento de estar num corpo desaparece. Uma pessoa fica quase que possuída, digamos assim, por Deus, por Jesus. É aí que entra o fenômeno de uma palavra um pouco difícil, transverberação. Transverberação. Exato. Chegou até algumas perguntas aqui para a gente. Sim. Por exemplo, o José Eduardo Bouza, de São Caetano do Sul, está falando sobre a questão da transverberação e também sobre São João da Cruz, já o Padre Guido vai explicar. Que fenômeno é esse chamado transverberação, Padre Guido? Exato. É um fenômeno no qual, como aconteceu, para entender melhor, a Santa Teresa estava tanto extasiada de Deus. Inclusive, tem uma imagem ilustrando a transverberação, Padre Guido, perfeito, adiantando o que o senhor está explicando. Que ela mesmo disse o seguinte, né? Que lhe apareceu um serafino, um anjo, como mostra a imagem, que ele traspassou repetidamente o seu coração com uma ponta inflamada de uma lança dourada. Uma lança dourada. Exato, provocando nela uma inefável dor espiritual e corporal. São palavras dela. Como está ilustrando a imagem, é um anjo teria trazido então essa espécie de lança dourada e como se tivesse passado o seu coração. Sim, e não somente. Depois ela mesma, para explicar melhor para as suas religiosas, escreveu sempre neste livro o seguinte: eu vi em sua mão uma longa lança de ouro e na ponta o que parecia ser uma pequena chama. Ele parecia para mim estar lançando-a por vezes no meu coração e perfurando minhas entranhas. Quando ele a puxava de volta, parecia levá-las junto também, deixando-me inflamada com um grande amor de Deus. E diz ainda, a dor era tão grande que me fazia gemer, chorava pela dor. E apesar de ser tão avassaladora a doçura desta dor excessiva, não conseguia desejar que ela acabasse. Ela preferia ficar naquela dor
porque estava dentro de Jesus, estava junto com Jesus, um fenômeno raro. Isto aqui sim. O êxtase raro. a gente vê em muitos santos, a transverberação não é tão comum, né, Não Padre é Guido? muito comum, não, mas vários místicos experimentaram. Inclusive, parece que até Padre Pio de Pietrelcina experimentou. Grande Padre Pio. Sim. Padre Guido, Sim. eu queria já que o senhor fizesse um comentário rapidinho sobre São João da Cruz e o encontro com Teresa d'Ávila, né? Mas só para deixar bem claro que a gente conversou bastante coisa aqui no bloco anterior sobre a questão da vida mística e tudo mais. Até tem uma pergunta aqui do Luiz Fernando Lira Souza, de Ribeirão Pires. Mas na prática, que história é essa de ser místico? Padre Guido, em poucas palavras, dá para dizer que o místico é aquele que está com a cabeça, o corpo e a alma mais voltada pelas coisas que não se veem do que pelas coisas materiais ao seu redor? Sim, uma definição profana poderia ser exatamente esta aqui, porque o misticismo sai um pouquinho do caminho comum das coisas e das experiências humanas. João da Cruz, né, ele também é espanhol, nasceu perto de Ávila, também ele, no ano 1542. Desde jovem desejou tornar-se também ele religioso. Certo. E fez uma sua experiência que ele mesmo chamou... A gente está vendo uma imagem de São João da Exato. Cruz, também doutor da igreja, né? Sim, doutor da igreja, né? E São João da Cruz entrou no Carmelo, também da cidade, tornando-se religioso com o nome de Matias. Matias. Né? Foi aí que ele conheceu pessoalmente, né, Santa Teresa. Quer dizer que ele teve um encontro pessoal com ela. Pessoal. E foi aí que parece que os dois combinaram quando, naquele grande desejo de subir no caminho da santidade, ele começou a ler e aprofundar os escritos de Teresa, e sem saber que seria o iniciador do ramo masculino do mesmo carisma da ordem dos Carmelitas. Também ele adotou a característica de descalços. Entendeu? Aliás, muita gente mandou aqui pra gente, eu acabei não entrando nisso. Sim. Não significa que na prática esses religiosos não usem sapatos, né, Padre Guido? Exato. Não significa isso. As pessoas ficaram com essa curiosidade. Sim. Na verdade, usam uma sandália, né? Sim. Uma sandália, digamos que acima da sandália, por motivo até de caridade fraterna. Eu vi quando estava lá em Passos, religiosas idosas, quando vem aquele período de frio, também colocam uma meia, isto é, não é o fato de ficar descalço que caracteriza ou obriga. Vamos colocar sempre a caridade. Mas né? tem a ver com essa questão do descalço, com o desapego, a pequenez, Sim, a humildade, exato. aí sim, né, Padre Guido? Sim. Esta aqui, sim, o despojamento total de si mesmo em todas essas coisas, vivendo uma pobreza, sinceramente, total, evangélica, no estilo como Jesus apresenta. Agora, quando João da Cruz usou e copiou o esquema de vida do Carmelo reformado, conforme a regra que Santa Teresa acabava de escrever, não foi bem entendido. Foi muito criticado, censurado e, acreditem se quiser, foi até preso por 6 meses. Acabou 6 meses na cadeia e depois foi reconhecido que ele não queria enganar a ninguém e, sobretudo, consideraram que também o QI dele, o quociente intelectual dele estava perfeito e normal. Né? Mas ele fez também esta experiência tristíssima da cadeia. Né? E ele escreveu depois um poema com o título de Cântico Espiritual, que fortalecia mais ainda os princípios da reforma do Carmelo. São João da Cruz também é um grande santo, fica para uma outra oportunidade para a gente falar um pouco mais dele, porque o nosso tempo já está acabando. Dá para dizer que ele foi influenciado diretamente por Santa Teresa, Sim, né? Exato. Inclusive, Santa Teresa e São João da Cruz são considerados os dois grandes reformadores da vida do Carmelo. Uma coisa que tem que ficar bem clara, entrando nesse assunto de místico, como a gente está falando agora há pouco, o próprio São João Paulo II, o Papa João Paulo II, quando ele ainda reinava como Papa, pensando naquela mudança do milênio, né, que ele esteve tão presente, teve o Ano Santo, etc., alguém perguntou para ele, né, Santidade, o que o senhor imagina para o futuro da igreja? Né? O que o senhor imagina para o cristão do novo milênio, o milênio que estava nascendo, na qual a gente já está vivendo ele há 16 anos?
E Papa João Paulo II respondeu: eu acredito que o católico cristão do novo milênio será um cristão profundamente místico. Vai sobrar o misticismo, essa relação com as coisas que a gente não enxerga, com as coisas que não vencem, não passam, que é justamente os valores e o próprio Deus. Né? Então, o Papa João Paulo II dizia isso, que ele esperava uma igreja mística. É claro que a gente não encontra em cada esquina pessoas que tiveram experiências extraordinárias e maravilhosas, como o caso de Santa Teresa. Aliás, a própria Santa Teresa, quando se deparou com esses fenômenos místicos, êxtase, levitações, etc., inicialmente ela chegou a pensar que isso tudo vinha do demônio. Né? E teve muita gente que acreditava, né, Padre Guido? Sim, porque era uma história de vida bem diferente. Se destacava, mas as pessoas se questionavam, mas como é que está acontecendo estas coisas? E logo atribuíam ao poder do demônio. Aí muitos padres, confessores a ajudaram, inclusive ela teve contato com outros 2 grandes santos da igreja, São Francisco Borja e São Pedro de Alcântara, ambos, principalmente São Pedro, mas São Francisco Borja e São Pedro de Alcântara foram 2 grandes homens santos que ajudaram, inclusive, que ela entendesse que aquilo vinha de Deus. E depois ela teve uma experiência com o próprio Cristo que apareceu dizendo: fica calma, sou eu mesmo, estou contigo. Agora, toda essa mística, essa coisa extraordinária de Santa Teresa, aliás, como eu disse até agora há pouco, né, quando as irmãs quiseram saber mais sobre essas experiências místicas, a resposta não foi para o extraordinário, sim para o ordinário, para a vida no dia a dia, para aquilo que podia levar os votos daquelas religiosas de maneira perfeita e profunda. Né? A resposta dela estava no cotidiano, na vida diária, na santidade. Inclusive, ela tinha essa ideia de combater, e como se fosse uma guerra mesmo, guerreando lá dentro do seu convento, para que ajudasse toda a igreja, ainda mais em tempos difíceis, como a gente disse no começo, reforma protestante, entre outras coisas. Exato. Quer dizer, Padre Guido, o foco de Santa Teresa não estava nos fenômenos extraordinários, mas no ordinário. No ordinário, e dando o valor às coisas mais ordinárias. É um pormenor, você assinou, Henrique, ao Papa São João Paulo II. Gente, quando ele se tornou Papa, em 1978, teve uma brilhante ideia, não sei quantos dos senhores sabem disso. Ele achou por bem convidar ordens religiosas de vida contemplativa a viver dentro do Vaticano, fazendo como um revezamento de 5 em 5 anos. E dentro do Vaticano até hoje tem uma ordem religiosa de vida contemplativa. Inclusive, o Papa emérito Bento XVI vive aí, no silêncio, no recolhimento, na contemplação. Porque o Papa está ciente dos grandes valores religiosos que se adquirem e se vivem no claustro para a santificação não só pessoal das religiosas, dos religiosos, mas em benefício da Igreja no mundo inteiro. Santa Teresa d'Ávila é doutora da Igreja, foi proclamada pelo Papa Paulo VI doutora da Igreja, é uma das 4 mulheres doutoras da Igreja. Ela, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Catarina de Sena e Santa Idelgarda de Bingens, que foi proclamada doutora pelo Papa Bento XVI. 4 mulheres. Agora, Padre Guido, para encerrar, o que essa grande santa chamada Santa Teresa de Ávila tem a ensinar para o telespectador que está assistindo nosso programa? Porque nem todo mundo que está assistindo nosso programa tem uma vida religiosa, vai morar no Carmelo, não vai ter essas experiências místicas, por isso é reservado para pouquíssimas pessoas dentro da história da igreja. O que Santa Teresa d'Ávila tem a ajudar de maneira concreta na vida do nosso amigo telespectador? Certo. Em primeiro lugar, prezados amigos, a santa deixa bem claro que a santidade é para todos. Em função do nosso batismo, qualquer que seja o nosso estado de vida, estamos na parte central do mês vocacional, todos somos chamados a sermos santos. E a santidade consiste em dar o gosto espiritual a todas as coisas, mesmo as ordinárias que nós realizamos diariamente. Esta grande mensagem é válida para a pessoa leiga, para a pessoa consagrada, para o sacerdote, para o catequista, para todos. Isto é, agir sempre na presença de Deus e procurar fazer aquele bem que nunca nos será tirado. E só complementando, a gente não deu tempo da gente entrar na questão das 7 moradas, fica por uma outra oportunidade. Mas lembrar que essa sugestão das 7 moradas não é para pessoas que estão fora da igreja, é para batizado, convertido, que vive a sua fé. A primeira conversão, a primeira morada.
Agora, para dar um passo para a segunda morada, requer uma segunda conversão. De repente, você que está me assistindo, você pode dizer, não, mas eu sou um bom católico, eu não tenho grandes pecados na minha vida. Olha, nem só de grandes pecados as pessoas vão para o inferno, né? Aquele pecadinho pequenininho do dia a dia, sabe qual é o grande problema? Que ele é do dia a dia, né? Então, podemos lutar sim contra isso e viver, quem sabe, da sua maneira, da minha maneira, cada um no seu chamado, essa ascese, essa subida. E quem sabe, um dia, todos nós lá no céu, a gente comemora junto isso. Se Deus quiser, vamos chegar lá, né, Padre Guido? Certo. Vamos para o senhor nos dar a bênção, por favor? Né? Bênção para todos, meu abraço fraterno para o Pedro e Lúcia Oliveira, aqui de Valinhos, para o Adalberto, Dona Nadia Gampalonga, de Criciúma, e para a Dona Carla, mãe do nosso seminarista Duarte de Passos, que estão assistindo o programa. Para todos vocês, meus amigos, saibamos ter a alegria de responder cada vez mais ao chamado de Deus, tornando-nos nós também santos. E que a santidade seja a realização de todos os nossos ideais. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado.